Estamos chegando na metade de novembro e acho que podemos dar por iniciada a temporada de Natal. Então já tira sua árvore aí do armário, já pode descongelar a Mariah e também resgatar a sua canequinha temática natalina. A minha tem até uma cartola, sinceramente, apenas icônica. Uma coisa que sempre é sinônimo de Natal pra mim, ou de sentir que o Natal tá chegando, é começar a maratona aí de filmes natalinos, aqueles romances em cidadezinhas pequenas, com muita neve, muitos pinheiros, cheio de ceninhas assim com as luzinhas natalinas, as bebidas de Natal. Mesmo que seja muito diferente de grande parte dos natais da minha vida, né, que eu vivi no Brasil, no calor. Essa atmosfera natalina eu acho uma delícia. Amo todos os clichês, namoro falso, tudo que acontece nesses romances. E aí, pensando que eu me divirto tanto vendo filmes de romance natalinos, eu pensei por que não expandir e trazer para o nosso universo aqui de livros uma maratona de livros de Natal. Então é isso que a gente vai fazer de hoje até a semana do Natal, de verdade. A cada semana eu vou ler um livro natalino e trazer a resenha aqui pra vocês. A gente até pode fazer no final um apanhado com os melhores, mas a ideia é a gente descobrindo juntas aí também se esses livros são bons ou não, o que a gente gosta, o que a gente não gosta. E eu vou divulgar todos eles lá no meu Instagram, vou deixar o arroba aqui, mas também no fim desse vídeo eu já vou te contar qual é a nossa próxima leitura. Se esse é seu primeiro vídeo, seja muito bem-vinda, eu sou a Marci e esse é o Pausa pro Chá, um canal aqui no YouTube onde eu falo sobre livros e também uma newsletter quinzenal lá no Substack, na qual eu te mando textos meus, sejam crônicas, sejam contos, às vezes eu me aventuro na literatura também, além de mais dicas de séries, filmes, livros, tudo que a gente pode fazer para aproveitar os nossos tempos de pausa com mais qualidade e preferencialmente longe das redes sociais. O link para se inscrever na newsletter tá aqui na descrição desse vídeo e já fica o convite também de se inscrever no canal para acompanhar aí toda a maratona de Natal e os outros vídeos de outros livros que eu também vou fazendo todas as semanas, certo? Agora que a gente já tá devidamente apresentada e recados todos dados, vamos parar com as formalidades, vamos tirar a cartola, bora falar sobre o primeiro livro da nossa maratona. E já aviso que eu tô um pouco rouca, tá? Então a minha voz vai ficar oscilando um pouco, mas bora que bora, tô com um chazinho de gengibre aqui, vai dar tudo certo. O primeiro livro da nossa maratona se chama Um Namorado de Natal e eu escolhi esse livro pra abrir os trabalhos aí porque ele já tem como plano de fundo a coisa mais natalina que tem, que é uma fazenda de árvores de Natal. Então assim, o cenário já é o cenário ideal aí pra gente embarcar nessa mudança de ares e sentir assim, a neve caindo na janela, mesmo que seja da nossa imaginação, né? A nossa protagonista então é a Stella e ela é dona dessa fazenda, né, que tem assim, todos os clássicos de Natal. Então tem as árvores, aí tem o galpão do Papai Noel, tem um trenó que eles fizeram de um caminhão que tava parado lá, tem pista de gelo para as pessoas patinarem, uma confeitaria, assim, um café que todo mundo ama porque são os melhores doces e coisinhas de chocolate, e chocolate quente. Então tudo, pãozinho de canela, tudo assim num ambiente super essa definição do Natal construído que a gente tem. Além disso, a gente tem namoro falso, amigos que se apaixonam e romance em cidade pequena, que são 3 clichês aí que muita gente, eu inclusa, amam. Então, assim, não tinha como dar ruim. Essa fazenda era o sonho da Stella, então ela investiu tudo que ela tinha pra fazer essa fazenda acontecer. Só que as coisas não estão indo bem financeiramente, ela tá assim no super vermelho, prestes a ter que demitir os funcionários, se alimentando basicamente só de miojo, que ela não quer dar o braço a torcer que isso vai, né, dar errado, mas o que tá ali, a situação que tá na frente dela, nas planilhas, em tudo, é que esse lugar talvez vá fechar. Ela descobre que uma influencer de viagem que eles super seguem e gostam vai fazer um concurso. Então ela vai visitar, vai passar uma semana em cada lugarzinho pitoresco, assim, que seriam destinos fora do comum para uma pessoa viajar, né? E o que ela gostar mais vai ganhar um prêmio de $100 mil, que seria, assim, a salvação da fazenda da Stella. A Stella faz ali a inscrição e na hora de se inscrever, ela decide, porque ela acha que vai ser mais romântico, mais apelativo, dizer que essa fazenda de árvores de Natal, que era o sonho dela e tudo mais, também era um lugar romântico que ela construiu com o namorado dela. Só que é óbvio que a Stella não tem um namorado, né? Você já
entendeu pra onde a gente tá indo daqui. E aí essa é a primeira coisa que eu gosto no livro, que é um namoro falso por um motivo que não é alguém cansada da tia perguntando os namoradinhos. Porque muitas vezes é isso, eu não tenho ninguém, eu vou encontrar minha família, eu vou levar alguém. E não é que isso não funcione, super funciona, mas eu gosto de que o namoro falso aqui seja motivado por outra coisa. E ela não tem namorado, a guria vai chegar, a influencer essa vai chegar, né, logo lá na fazenda, e ela decide pedir pro melhor amigo dela de 10 anos, né? Parece que o melhor amigo tem 10 anos. Pro melhor amigo dela, né? Que eles são amigos há 10 anos, pra ser o namorado falso dela. E ele vai aceitar, óbvio. Esse melhor amigo dela, que chama Luca, é um cara muito fofo, muito gentil, atencioso. Ele cuida dela, é super responsável, ajuda ela na fazenda. Ele mora em Nova York, então ele fica indo e vindo, mas tá sempre ali com ela, participa muito da vida dela. Eles têm uma relação muito legal, os dois. Além de ser um gato, né? Mas isso é óbvio e a Stella vai reforçar isso muito ao longo do livro. Desde o começo, quando ela começa a contar toda essa história e apresentar o Luca, ela fala que eles são amigos há 10 anos, mas que ela sempre gostou dele, sempre foi meio apaixonada, meio fissurada nele. Ter essa semana de fake dating aí, de namoro falso, já vai mexer muito aí com a cabeça da nossa protagonista. O Luca aceita então a proposta e as barreiras dessa relação, na verdade, vão assim ultrapassar muito rápido. Então eles vão passar da amizade para outro tipo de relação muito rápido. Eles já se beijaram, já quase transaram, estão nessa coisa, uma tensão assim super. E tudo isso a mulher nem chegou, a influencer nem chegou na fazenda ainda. Então ela propõe, né, pro Luca esse namoro falso. E aí eles decidem que eles têm que ensaiar. Porque quando a influencer chegar, eles não querem que ela note, né? Imagina que ela note que eles estão meio esquisitos. E aí se beijam e o primeiro beijo é ruim. Então é melhor se preparar, assim, para as coisas serem mais naturais e tudo mais. Não é porque eles estão afim um do outro, eles estão só se preparando pra fingir o melhor que eles puderem. E aí tem várias coisas que eu gosto nesse livro, então esse acordo, como eu falei, diferente de só levar um namorado pra casa, porque sim, todas as descrições da fazenda, esses outros dois personagens que são os sócios dela também são bem legais. A reação da cidade, né, porque é uma cidade muito pequena, quando descobrem que eles estão namorando também é muito divertido, assim, porque passa muito rápido, a rádio fofoca assim voando mil. Tem assim toda essa atmosfera de cidade pequena, essa atmosfera de inverno, então tá sempre muito frio, tá nevando. A Stella mora numa cabaninha dentro dessa fazenda, né, que é dela. E daí a cabaninha dela parece super aconchegante, eles acendem o fogo, mas estão sempre de bota de neve. Então toda essa atmosfera natalina ali, eu acho que é legal, assim, que ela tá construída ali, que é gostosinho, assim, de acompanhar. O Luca, por sua vez, é um cara muito bonzinho, assim. Eu tenho, assim, sentido que eu tô numa safra de romances em que os protagonistas masculinos não são mais esses caras meio mais ou menos, assim, que existia um tempo atrás, esses caras meio... que eram, sei lá, meio bad boy. Ou esse cara que a gente aprendeu a gostar nos filmes dos anos 90, 2000, assim, que é emocionalmente indisponível. E aí tu tem que ficar ali, né? E aí tu é diferente, daí ele se apaixona e tal. Eu acho que isso mudou muito, assim, nos livros que eu tenho lido ultimamente. Todos os caras são muito legais. São muito presentes, são, em grande parte, muito bem resolvidos. E o Luca é um deles, então, esse amigo, assim, que tá sempre pronto pra ajudar ela, pra cuidar dela, pra ser companhia dela, pra embarcar em qualquer coisa que ela planeje. Ele é bem-humorado, eles têm as piadinhas dele, os dois juntos funcionam. É um livro levinho, gostosinho de ler, passa rápido, é fácil de ler, eu li assim em 2 manhãs, mas ao mesmo tempo, eu acho que ele é um livro assim de aquecimento pra gente. Acho que a gente vai conseguir fazer melhor e ler melhor ao longo dessa maratona. E por que eu digo isso? Tem coisas nesse livro que eu acho que poderiam ter sido melhores desenvolvidas, inclusive olhando com esses olhos de quem tá procurando romances de Natal. Algumas coisas enfraquecem a história. A primeira delas é que o concurso é a força motriz desse livro, né? É o que faz o livro acontecer. Ela vai participar do concurso, diz que tem um namorado, não tem namorado, pede pro melhor amigo, os dois começam a fingir que são namorados. Então o concurso é esse momento chave do livro. Mas quando a influencer chega de fato na fazenda, são muito poucas as interações que os dois têm com ela. Ela poderia ser uma personagem ali que ia trazer tensão, que ia começar a
sei lá, a desconfiar que tem alguma coisa errada, ou que ia botar eles em situações super românticas, ou sei lá, ai, se beijem aqui pra eu filmar, não, põe a mão na cintura dela, ai, sei lá, qualquer coisa, sabe, assim, que tivesse, assim, que essa pessoa que tem essa sensação, assim, de que ela pode nos descobrir, pode acabar com tudo e a gente não pode deixar isso acontecer. Então ela podia fazer esses momentos meio constrangedores, criar essas situações mais, de deixar os dois um pouco desconfortáveis, ou de fazer eles fazerem coisas, né, programações natalinas com ela, que fizessem os dois começarem a notar que na verdade eles estão apaixonados, então aquela coisa aos poucos. Um clássico desse tipo de livro em que melhor amigo de repente se apaixona é ir descobrindo aos poucos que tu tá enxergando aquela pessoa de um outro jeito, mas nada disso acontece, o concurso fica mega em segundo plano, assim, a influencer tá lá, mas ela passa de vez em quando, não tem nenhuma atividade muito, assim, que eles fazem com ela, eles vão jantar com ela um dia. Falta, assim, esse conflito, ela podia trazer esse conflito pra história e podia trazer essas cenas mais natalinas, porque como eles estão apresentando esse universo da Fazenda pra ela, esse era o momento de, sei lá, os dois patinarem juntos, aí um cai em cima do outro, as bocas estão perto quando eles caem uma da outra, ou sei lá, vão fazer uma oficina de cozinha, de fazer gingerbread, ou fazer aquelas casas de biscoito, ou fazer chocolate quente juntos, sabe, essas coisas assim bem de Natal. Vamos levar ela pra passear de trenó, o trenó emperra no meio do nada, sabe, tipo, já joguei aqui 1 milhão de clichês de Natal que poderiam funcionar nessa história aqui, que poderiam trazer mais essa atmosfera natalina pro livro, porque eu acho que ele se passa nesse lugar que é super natalino, mas isso por si só não basta, então eu queria mais atividades mesmo que criassem essa atmosfera e que criassem esse climinha entre os dois. Tem até um mini plot de que essa influencer aí se envolveu no passado, teve uma noite aí casual com esse fazendeiro, que é o fazendeiro gostoso, poucas palavras e que gosta de gatinhos. Ela tem uma questão com ele no passado, que inclusive vai ser desenvolvida num outro livro da autora, porque esse Um Namorado de Natal é o primeiro livro de uma série de 4, que é a série Love Light, que é o nome da fazenda, né, Fazenda Love Light, e aí tem um dos livros, que eu não sei qual é, que vai ter essa relação, eu acho, melhor desenvolvida entre a influencer e o fazendeiro, talvez já seja o segundo mesmo. Esse mini plot da influencer com o fazendeiro também não dá em nada, então é uma tensãozinha mínima que acontece, sei lá, 30 segundos, e que de repente acabou também. Uma coisa que eu acho que talvez tenha tirado um pouco o foco do Natal e de tudo mais, é que a gente fica muito tempo com os protagonistas dentro dessa cabana, que é a cabana da Stella, e eles ali envolvidos nessa tensão sexual avassaladora, que eles estão os dois assim a ponto de explodir. Esse, inclusive, é um livro bem spicy, então tem várias cenas aí dos dois explorando juntos coisas, mas tudo também nessa semana, né, de ai, vamos fingir que a gente já tá namorando pra gente se preparar pra influencer. Gente, o que vocês acham que a influencer vai ficar vendo vocês fazerem, sabe? Mas, então ele é um livro bem, tem bastante cenas, assim, bem descritivas, essas cenas mais, assim, de relações e de sexo, ou de ficarem se provocando e tudo mais. E aí, assim, uma coisa que a gente não falou aqui até agora, né, que eu não falei, é que ela tava super apaixonada por ele a vida inteira e então também tava em conflito aí em ter esse relacionamento, porque depois ela ia ficar péssima, porque ela ia ficar pra sempre apaixonada por ele. Se ela beijasse ele, se entregasse ele naquela relação falsa, ela tinha esse medo assim de, gente, depois eu nunca mais me recuperar, porque esse cara é o amor da minha vida e tudo mais. Mas, por outro lado, o jeito com que o Luca age mostra também que ele tá totalmente apaixonado por ela. E aí, então, os dois estão apaixonados, não tem isso que eu falei, de ele começar essa brincadeira como amigo e aos poucos ir descobrindo e enxergando ela de outro jeito e ficando confuso, se afastando, se aproximando. Nada disso tem essa complexidade toda. Não existe, porque ele também já tava afim dela desde antes dela oferecer esse negócio de ser namorada dele. Então ele fica tipo, ai, pra mim ótimo, por dentro, né? Mas enfim... Então, eu duvido, gente, duvido que em 10 anos de amizade, os dois, um afim do outro, nada teria acontecido. Que eles precisaram que viesse o concurso,
eles fingirem que são namorados. Não teve uma noite que os dois beberam muito, pensaram em, né, sei lá, ou se aproximaram muito, ou que um tava carente e o outro já gostava daquele que tava carente e fez algo. Não teve um beijo, não teve um toque, não teve nada que eles explorassem isso, sendo que os dois estão afins um do outro. Tem muitos livros, assim, de amizades ou até de relacionamentos mesmo. Primeiro, sempre que vem na minha cabeça é Um Dia, que é muito esse chove não molha, de um tá afim, o outro não tá, daí o outro namora, daí justo quando o outro se dá conta que gosta dela, ela tá namorando um outro cara. Então demora muito pra eles terem esse momento em que eles se encontram, porque eles estavam sempre com essa amizade, mas tinham outros relacionamentos afetivos, namoravam com outras pessoas, iam morar em outro lugar do país. Nada disso aconteceu aqui, eles estão uns 10 anos sendo melhores amigos, apaixonados um pelo outro, e ninguém nunca se beijou. Ninguém nunca teve, assim, sei lá, um surto e disse, ai, quer saber de uma coisa? Eu vou te falar a real. Então isso pra mim me incomoda muito, é muito difícil acreditar. Primeiro nessa parte, e segundo, que agora que eles estão na mesma cabana, se beijando, se provocando, eles vão ficar nessa demora. E tipo, daí eles se provocam e param só porque sim. Que daí eles ficam o tempo todo se olhando, assim, se lançando olhares lânguidos, como o próprio livro descreve. A Stella, cada coisa que o Luca faz, ela tá tipo, ai, o bíceps dele, a clavícula dele, o nariz dele, a orelha dele. Ai, Mona, sabe? Assim, tipo, totalmente excitada. Então, vai viver, sabe? Mas eles ficam nessa enrolação, assim, um tempo. Tá. E aí pode ser que você me diga assim, ai, mas eles não queriam estragar a amizade, eles eram, né, tão amigos, não sei o quê. Pode ser que sim, mas aí também ninguém desistiu. O que eu queria mesmo era que eles tivessem se apaixonado aos poucos, ou que um dos dois só tivesse apaixonado, seja ela, seja ele, e que essa semana e as coisas que eles fossem fazendo de mentirinha pra essa semana acontecer, fossem mostrando esse outro lado de que, tipo, eles têm uma super química como casal. E a outra pessoa, ou até os dois mesmo, começassem a notar que, na verdade, eles sempre se amaram. Aí poderia ser, né? Olhando pra trás, eu sempre amei ela e não tinha me dado conta. Achava que era só amizade, mas tem mais. Ou então descobrir que essa química existe, sabe? Era isso que eu preferiria que a história fizesse. Em troca, o que a gente tem aqui é os dois aproveitando meio que, tipo assim, a Stella vai ter os momentos de conflito dela, mas, em geral, é os dois aproveitando a desculpa perfeita pra eles finalmente poderem se pegar, sabe? Que era o que eles queriam desde sempre, mas ninguém falava nada. Então agora a gente tem essa desculpa, vamos aproveitar. Eles vão ter um conflito em quase 80% do livro, porque como eu li no Kindle, eu sei as porcentagens, quando a gente tava quase em 80% do livro, mas aí tem um conflito que é patético também, que tipo, ele fala pra ela o que ela sempre quis ouvir, que ela sabe que ela sempre quis ouvir, e aí quando ele fala pra ela o que ela quer ouvir, ela fica, meu Deus do céu, não, mas isso era pra acontecer só uma semana, não tem nada a ver a gente seguir namorando. E daí é tipo, não funciona pra mim o conflito também, final do livro. Acho que o livro era melhor sem conflito, embarca nessa e vai. Ou cria conflitos da mentira, de tudo mais, que também fica tudo meio por isso mesmo. Eu dei 3 estrelas, 3 trenós, 3 bonequinhos de neve, 3 reis magos, sei lá, pra essa história, porque eu não achei ruim, mas também não achei muito boa. Então ela não te decepciona totalmente, mas ela tampouco te emociona muito. É um livro na média. Além de romper com as minhas expectativas, que isso não faz a nota de um livro mudar, né? Um livro sempre pode nos surpreender, mas eu acho que o que eu imaginava foi melhor do que as soluções, né? Ai, eu petulância da Mona, né? Mas como leitora, as coisas que eu imaginava que esse livro ia fazer, ele não fez, e isso baixou a nota dele, porque as coisas que ele fez não eram tão legais assim. E é isso, espero que você tenha gostado desse vídeo. Me conta nos comentários se gostou do vídeo, se já leu o livro, se não leu, quais são os seus livros natalinos favoritos. Quem sabe um deles não vem pra cá, né? Me conta aí nos comentários qual você gostaria que viesse pra nossa maratona de leitura de Natal. Eu amo receber os comentários, respondo sempre tudo. Alguns eu printo pra minha pasta de prints motivacionais, não vou negar. Mas a ideia aqui sempre foi que a gente batesse papo sobre livros, fosse um pouco o nosso clubinho. Então não é só eu falando sozinha, nunca, jamais, tá? Essa semana ainda sai um vlog de leitura de intermezzo, que é o novo livro da Sally Rooney, na quinta-feira. Então já se inscreve pra não perder nada. E semana que vem eu volto com mais um livro de Natal, e como eu prometi no começo, vou avisar agora qual é o livro, que assim você tem tempo de ler também e me encontrar semana que vem, se quiser. Não precisa ter lido pra me encontrar, tá? Então faz tudo no seu tempo.
O livro da próxima semana é Um Amor 5 Estrelas, da Beth O'Leary, que é uma autora aclamada de livros de romance. Esse livro dela acabou de sair e eu já sei que o protagonista, o par romântico, na verdade, não o protagonista, o par romântico, parece que é brasileiro. Então pode ser muito interessante aí a gente ter também pinceladas do Natal no Brasil nessa história. E aí a gente descobre juntas semana que vem o que achamos dessa leitura. Bom, nos vemos em muito breve. Um beijo e até o nosso próximo chá.